E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1171, rapidinho aqui, um segundinho na 1170. Tá aí a 1170, acabei chamando 3 colegas, fiz um bolão aqui para 4, tá? Ficou R$ 216, acabei fazendo 12 pontinhos aqui, errei o Avaí e o jogo do Corinthians, exatamente naqueles que não podia ter errado, né? Como eu falei para vocês ali no jogo 8, Vasco e Botafogo ia fazer alguma coisa, tava decidindo fazer um triplo. E no jogo 14, Ponte e Bragantino também ia fazer alguma coisa, tinha um xizinho lá do lado. Fiz um triplo e chamei os colegas para participar do bolão, ficamos nos 12 pontinhos, tá bom? Voltando lá para 1171. 1171, Juventude e Grêmio. Jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Juventude até aqui tem 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, jogando em Caxias. 4 jogos, 4 vitórias. O Grêmio até aqui tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, fora da arena. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos em Caxias. 3 vitórias do Juventude, 1 empate e 1 vitória do Grêmio. O último jogo em Caxias foi Juventude 2, Grêmio 0. No primeiro jogo da semifinal foi Grêmio 2, Juventude 1. Aqui, meu amigo, Grêmio é favorito, né? Com certeza. Tá, só que os históricos aqui apontam mais pro Juventude, ó. 4 jogos em casa, 4 vitórias. Só perdeu os 2 jogos. O último jogo com o Grêmio foi 2-0. E o Grêmio aqui jogando fora de casa, né? Só 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota e perdeu o último jogo lá. No confronto entre eles, né? 3 vitórias Juventude, 1 empate e 1 vitória só do Grêmio. No histórico tem tudo para dar Juventude, mas no campo o elenco do Grêmio é melhor. Vou fazer uma coisinha aqui que eu não gosto, vou fazer um duplo aberto nesse jogo aqui. Tá aí o duplo aberto, não gosto de fazer isso, mas no histórico fala que o Juventude tem chance de ganhar, mas no papel o elenco do Grêmio é melhor. Mas bora lá, jogo 2, Londrina e Cianorte. Jogo de volta das quartas de finais do Paranaense. O Londrina até aqui tem 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Jogando em Londrina, 3 vitórias, 2 derrotas. O Cianorte até agora tem 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Os últimos 5 jogos em Londrina, 2 vitórias do Londrina e 3 empates. O último jogo em Londrina foi Londrina 1, Cianorte 0. E o primeiro jogo das quartas finais foi Cianorte 0, Londrina 2. Aqui o histórico fala que o Londrina é melhor, no papel é melhor, já ganhou o primeiro jogo fora de casa, não tem como pensar diferente, Londrina é favorito. Não acredito nem no empate aqui, né? Já vai ser uma mega da surpresa ou até uma zebra. Eu vou de Londrina seco. Tá aí a marcação, jogo 3, Muricy e CSA. Jogo da quinta rodada da Copa Alagoas, não é o estadual, é a Copa Alagoas. O Muricy tem um jogo a menos e joga agora no meio da semana. Hoje é o quinto do grupo A, também no campeonato, 2 vitórias e 1 derrota, como mandante, 1 vitória e 1 derrota. Também no estadual ficou em sexto, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, em casa 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. O CSA na Copa Alagoana é o segundo do grupo B, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, como visitante, 2 jogos, 2 vitórias. No estadual, foi até a semifinal, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos, Muricy mandante, 1 vitória do Muricy, 1 empate e 3 vitórias do CSA. O último jogo entre eles foi CSA 2, Muricy 0. Meu amigo, aqui também tudo cabendo aqui como CSA favorito, tá bom? Mas o Muricy está aqui em casa, é jogo de sábado, do jogo 1 ao jogo 9 são jogos de sábado, tá? Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer um duplo, eu vou ficar no CSA e empate. Tá aí a marcação, meu segundo duplo, CSA é favorito, tá, gente? Mas você vê aqui que o CSA, aliás, o Muricy é um time que empatou bastante ali, né, pela quantidade de jogos no seu mando de campo, então eu vou fazer um duplo fechado ali no CSA. Jogo 4, Coruripe e CSE. Quinta rodada da Copa Alagoas também. O Coruripe é o primeiro do grupo A. 3 vitórias e 1 derrota. Como mandante, 1 vitória e 1 derrota. No estadual foi o quinto colocado. 1 vitória, 5 empates e 1 derrota.
Como mandante, 1 vitória e 2 empates. O CSE, na Copa, é o primeiro do grupo B, 4 vitórias. Como visitante, 2 vitórias. No estadual foi o sexto, não foi bem no estadual, 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Como visitante também não foi bem, 1 vitória, 2 derrotas. Na sexta rodada do estadual foi CSE 0, Coruripe 0. Os últimos 5 jogos em Coruripe, como mandante, foram 2 empates e 3 vitórias do CSE. Tem 7 jogos que o Coruripe não vence o CSE, ou seja, pelo histórico aqui o CSE é favorito, tá? Mas também é um joguinho bem chato. Você vê lá que o time da casa empatou 5 vezes em 7 jogos. Não dá para ir seco na coluna 2, não. Eu vou fazer um duplo também no jogo 4. Jogo 5, Bahia e Jacuipense. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. O Bahia foi o terceiro colocado. 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Como mandante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Jacuipense foi o segundo colocado. 5 vitórias, 4 empates. Como visitante, 2 vitórias, 3 empates. Os últimos 5 jogos, Bahia mandante, foram 3 vitórias do Bahia, 2 empates. Na primeira rodada foi Jacuipense 0, Bahia 0. O último jogo em Salvador entre eles foi Bahia 2, Jacuipense 0. Pelo histórico aqui também, eu vejo aqui o Bahia favorito, tá bom? No papel. E eu acho que em campo também, né? Porque vai ter o jogo de volta depois. E aí eu vejo o Bahia aqui, vai ter que matar esse jogo aqui, né? Eu vou seco no Bahia nesse jogo aqui. Jogo 6, Sergipe e América. 9ª rodada do Campeonato Sergipano. O Sergipe é o sexto colocado, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como mandante, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O América é o quinto colocado, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 11 jogos, entre eles, 8 vitórias do Sergipe e 3 empates. O último jogo foi ano passado, Sergipe 1, América 1. Outro joguinho aqui que eu vejo assim, o empate como favorito, tá? E se alguém tiver que ganhar, é o Sergipe. Mas eu acho aqui que tá mais para um joguinho de empate esse aqui, não vou gastar nada não, tá? Eu vou seco no empate. Tá aí a marcação na coluna no jogo 6, o empate, mas vocês verem aqui que eu fiz um xizinho no duplo ou no triplo. Se por acaso eu for melhorar algum jogo nesse meu jogo aqui, esse aqui é um possível jogo que talvez eu faça um acréscimo, tá? Por enquanto não. Jogo 7, Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. 26ª rodada do Espanhol. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, 15 vitórias, 8 empates, só 2 derrotas. Em Madrid não perdeu, 9 vitórias e 4 empates. O Atlético de Bilbao é o quarto colocado, 13 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. Como visitante não vai muito bem não. 5 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Atlético de Bilbao tem uma vitória aqui do Atlético de Madrid. Se o Atlético de Bilbao vencer o Atlético de Madrid, aliás, o Atlético de Madrid se vencer, pode passar a ser líder do Campeonato Espanhol, hein? Olha que joguinho importante. Os últimos 5 jogos em Madrid foi 1 empate e 2 vitórias para cada um. Estão a 9 jogos que eles não têm nenhum empate, tá? 9 jogos sem empatar entre eles. Na quarta rodada foi Bilbao 0, Madrid 1. O Atlético de Madrid na terça-feira encara o Real Madrid pela Champions. Jogo das oitavas de final, primeiro jogo. Então aqui, meu amigo, eu não sei o que o Atlético de Madrid vai fazer. Se poupar alguém aqui, tem tudo para dar o Bilbao, tá? Mas eu vou fazer aqui vou na coluna do meio no jogo 7. Bom, me perdi aqui, precisei dar uma parada, mas voltando aí, tá? Não lembro qual foi a última coisa que eu falei. Mas se por acaso eu fizer alguma alteração no meu jogo, vai ser aqui no jogo 6, no jogo 7. Tá bom? E o resto vai ser o próprio jogo aqui. Jogo 8, PSG e Lille. 24ª rodada do Campeonato Francês. O PSG é o primeiro colocado. 18 vitórias, 5 empates, jogando em casa.
9 vitórias e 2 empates. O Little é o quarto colocado, 11 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Os últimos 5 jogos, PSG mandante, 4 vitórias do PSG e 1 vitória do Little. Na terceira rodada foi Little 1, PSG 3. PSG na quarta-feira encara o Liverpool pelas oitavas na Champions. E o Little na terça-feira encara o Borussia pela Liga da Europa. Ou seja, se alguém tiver que poupar aqui, eu vejo mais o jogo de terça-feira, tá? Do Little aqui encarar o Borussia, não tem nada, é fora de casa esse jogo ainda, é jogo logo na terça, 2 dias para descansar, do que o próprio PSG, né, que tem até quarta-feira. Então eu vejo aqui, se os dois pouparem alguma coisa, PSG é favorito. Eu vou seco no PSG nesse jogo aqui. Todo histórico narrado aqui fica PSG favorito e como time também, né? Jogo 9, Internacional e Caxias. Segundo jogo, aliás, jogo de volta da semifinal do Gaúcho. O Inter tem no total 7 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu. No Beira-Rio fez 8 gols e não levou nenhum, tá? Além de que jogou 4 jogos, 4 vitórias. O Caxias no total tem 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, fora de casa. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os 5 últimos jogos no Beira-Rio, 3 vitórias do Inter, 2 empates. Tem 20 jogos que o Caxias não vence no Beira-Rio. O último jogo no Beira-Rio foi Inter 2, Caxias 0. O primeiro jogo da semifinal foi Caxias 0, Inter 2. Inter favorito no papel e também dentro de campo, também em casa. Eu acho que vai estar uns 40, 50 mil pessoas. Clima de carnaval, não tem como, Inter seco. Esse jogo 9 aqui, para mim, o Inter é o mais favorito, o Caxias aqui, para mim, o empate do Caxias aqui é uma zebra. Jogo 10, Altos e 4 de julho, jogo de volta da segunda fase do campeonato piauense, tá? Vale aqui uma vaga para semifinal. O Altos foi o primeiro do grupo A. No total teve 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota como mandante. 2 vitórias e 1 empate, não perdeu. 4 de julho foi o quarto do grupo B. Foi o último, né? Só tinha 4. No total, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 2 empates. Os 5 últimos jogos, o Altos como mandante, 3 vitórias do Altos e 2 vitórias do 4 de julho. O primeiro jogo foi 4 de julho 1, Altos 0, ou seja, o Altos tem obrigação de ganhar esse jogo. No histórico aqui eu vejo o Altos favorito e eu acho que até dentro de campo, viu? Eu vou de Altos seco aqui também nesse jogo. Tá aí a marcação no Altos, fez uma ótima campanha aqui como mandante e esse jogo aqui é obrigação de ganhar. Também vejo aqui o empatezinho como uma zebra. Jogo 11, Avenida e São José. Primeiro jogo do torneio de rebaixamento do Campeonato Gaúcho. Os 4 últimos estão disputando um campeonatozinho à parte para ver quem vai ser rebaixado. Todo mundo contra todo mundo, ida e volta. Os 2 piores caem. Na verdade é só para ninguém ficar sem jogar, né? O Avenida foi o quarto colocado do grupo A. 3 empates, 5 derrotas, não ganhou nenhum jogo. Jogando em casa em Santa Cruz do Sul, 4 empates e 1 derrota. O São José foi o terceiro do grupo A. Também não ganhou nenhum, 5 empates, 3 derrotas. Como visitante, 2 empates, 2 derrotas. Os 7 últimos jogos que eles jogaram em Santa Cruz do Sul, ou seja, na campo do Avenida, 1 vitória do Avenida, 2 empates, 4 vitórias do São José. O último jogo entre eles foi Avenida 0, São José 0. Eu vejo aqui o Avenida, apesar de estar em casa, tá? O São José é bem favorito, tá? Não consigo imaginar aqui o São José perder para a Avenida, mas também não garanto a sua vitória, não. Como eu faço 4 duplos em todos os jogos, guardei aqui para esse joguinho de domingo, jogo 11. Tá aí meu quarto duplo, pode ser que a São José vença o primeiro jogo. Jogo 12, Barcelona e Real Sociedad. 26ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona é o líder. 17 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em casa, 8 vitórias e 3 derrotas, não empatou.
O Real Sociedade é o nono colocado, 10 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, fora de casa, 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Os últimos 5 jogos, Barcelona mandante, 4 vitórias do Barcelona e 1 vitória do Real. Na 13ª rodada, Real Sociedade 1, Barcelona 0. O Barcelona na quarta-feira tem jogo da Champions contra o Benfica. E o Real Sociedade joga a Liga da Europa contra o Manchester United. Ou seja, os dois aqui também podem poupar um ou outro jogador. Eu vejo aqui no papel o favoritismo do Barcelona, dentro de campo também. Eu vou seco no Barcelona aqui. Tá aí meu palpite aí no Barcelona. Se eu não tivesse, desculpa, na dúvida ali entre o jogo 6 e o jogo 7, eu faria mais um duplo aqui no jogo 12. Mas bora lá. Jogo 13, Náutico e Retrô. Jogo único da segunda fase do Pernambucano. Vale uma vaga para a semifinal. O Náutico foi o terceiro colocado. 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como mandante, 4 vitórias, 1 empate, não perdeu. O Retrô foi o sexto colocado. 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Jogaram 10 vezes. Teve 3 vitórias do Náutico, 2 empates, 5 vitórias do Retrô. O último jogo foi na 5ª rodada, Retrô 1, Náutico 0. Joguinho bem complicado, né? Mas é jogo único. Eu tô vendo aqui pelo que eles fizeram, né? O Náutico 5 vitórias e 1 empate. O Retrô 3 vitórias, 3 empates. O Náutico um pouquinho melhor. O Náutico em casa 4 vitórias. E o Retrô fora de casa 1 vitória. Eu vou de Náutico seco aqui nesse jogo. Fui de Náutico ali, preocupado se o Retrô vai entrar ali para fechar, não tomar gol e ir pros pênaltis. Mas bora lá. Jogo 14, Milan e Lazio. 27ª rodada do italiano. O Milan é o 7º colocado, 11 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Em casa, 6 vitórias, 6 empates e só 1 derrota. A Lazio é a 5ª colocada, 14 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora de casa, 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Os últimos 5 jogos, o Milan mandante, foi 5 vitórias do Milan. O último jogo foi na 3ª rodada, a Lazio 2, Milan 2. A Lazio na quarta-feira tem jogo da Liga da Europa contra o Vitória. E o Milan não tem nada. Ou seja, meu amigo, o Milan favorito no papel. Milan favorito dentro de campo e no meu volante também. Vou de Milan. Tá aí, pessoal, meu joguinho, tá bom? 4 duplos. Talvez eu faça alguma coisa no jogo 6, no jogo 7. Não sei ainda, vou pensar, tá? Só lembrando aqui, eu não sou youtuber, tá? Não monetizo nada, não ganho nada. Isso aqui é meu mero lazer que eu já fazia pra mim. Hoje eu só compartilho com vocês por pura diversão. Eu jogo mesmo o meu jogo, tá bom? Já fiz 14 pontos, tá lá em outubro, o bilhetinho lá que eu marquei para todo mundo ver que eu ganhei mesmo dinheiro. Já fiz 13 pontos sem pila, que aí eu tenho até vergonha de mostrar. Acabei de fazer 12 pontos semana passada, tava, que é do Criciúma ali, do Corinthians, não quero nem falar. Mas bora lá, tá aí meu jogo, tá bom? Boa sorte, boa semana para todo mundo aí, tá bom? Hoje é terça-feira, 17 horas, então vai ter jogo aí terça, quarta e quinta. Pode ser que mude alguma informação que eu passei, tá bom? Mas vamos ver o que dá.